Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre direções primárias. Hoje, século XXI, na verdade desde a década de 80, as direções primárias foram assim motivo de muita pesquisa, muito estudo e para se chegar a alguma conclusão. Existem alguns ótimos autores que dissecaram a questão ou as questões relativas às direções primárias. Antes disso, no século XVI, dois grandes nomes nos legaram as duas principais correntes que existem hoje de direções primárias, Plácidos e Regimontanos. Cada um teve a sua própria interpretação a respeito das direções primárias. Porém, aquilo só foi possível a esses dois grandes astrólogos, dois grandes astrônomos, chegarem às suas conclusões, porque havia um instrumental matemático disponível para eles fazerem. Na época, o instrumental que surgiu foram os logaritmos. Sem os logaritmos, naquela época, não era possível fazer o cálculo das direções primárias. Hoje em dia, se você não tiver um computador e um programa adequado, ou não estiver familiarizado com a trigonometria esférica, você também não vai chegar a nenhum resultado. Mas por que que os astrólogos da antiguidade, do século I, do século III, do século IV, faziam ou empregavam as direções primárias com maior tranquilidade? Porque eles não pensavam enquanto astrólogo, eles pensavam, assim como qualquer pessoa comum que aprendeu lá no primário, no Fundo 1, nos primeiros anos da sua educação escolar, de que o Sol nasce no leste, culmina e se põe no oeste. Se você pensar desta maneira e esquecer um pouquinho que você é astrólogo, é estudante de astrologia, e pensar como uma pessoa comum, você compreendeu a base das direções primárias. A base das direções primárias é exatamente essa. O Sol ou qualquer astro nasce no leste, culmina e se põe no oeste. Aqui, quando eu falo leste e oeste, não se refere aos pontos cardeais, mas sim aos lados dos hemisférios. O hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Raciocinando dessa forma, você vai compreender que todos os astros que não forem circumpolares farão este movimento. Nascerão no leste, culminarão e se porão no oeste. As direções primárias tratam deste movimento. Este movimento você também aprendeu que ele é o resultado da Terra girando em torno de seu próprio eixo. Então ele não acontece, ele não é medido no zodíaco. Ele é medido num outro local. E aí começam a acontecer os problemas. Ptolomeu e os astrólogos da antiguidade, eles compreendiam que o ascendente, o meio do céu e o Sol estavam na eclíptica. Então empregavam para as direções primárias exclusivamente esses astros. Eles compreendiam que utilizar Lua, Vênus e outros astros que têm latitude eclíptica ou diferente de zero, por não estarem na eclíptica, a Lua varia de 5 norte a 5 sul, por exemplo, a gente sabe que a maior parte dos astros oscilam numa latitude eclíptica de 8 norte a 8 sul.
que é aquele cinturão, que o pessoal costuma dizer, cinturão aqui entre aspas, do zodíaco, aí complica um pouquinho. E a grande dificuldade dos astrólogos europeus, quando a astrologia entrou na Europa, no século X, e começaram a estudar as direções primárias. A grande dificuldade desses astrólogos é que tentavam fazer os cálculos utilizando trigonometria plana. Porém, todo esse movimento acontece numa esfera. E aí as coisas não funcionam. As direções primárias chegaram, inclusive, a ser abandonadas. Até surgirem dois grandes nomes, Regiomontanos e Plácidos de Tito. Esses dois grandes nomes estudaram principalmente os textos de Ptolomeu, os textos de astrologia árabe. Cada um deles chegou a uma conclusão do que seriam as direções primárias e geraram os dois grandes sistemas que nós temos hoje de direções primárias. Então, direções primárias não é algo que acontece nas casas, porque as casas já são uma consequência do movimento primário. Quem se movimenta primariamente não são as casas, são os astros e os pontos daquele mapa natal. Então, existem duas referências básicas, e uma das referências é que você pode movimentar primariamente, você pode dirigir primariamente qualquer astro, é a escola de Regiomontanos, ou Sol, Lua e meio do céu, que é a escola de Plácidos de Tito, e, com adaptações, os demais astros. Então, nos dois casos, você pode utilizar os astros que você quiser. Tanto Plácidos como Regiomontanos não se preocuparam com as casas. Porém, a astrologia evoluiu. A matemática, vamos dizer assim, envolvida, evoluiu. Se só foi possível para Plácidos e Regiomontanos desenvolver os cálculos necessários para uma correta disposição das direções primárias, deveu-se a que naquele período surgiram os logaritmos. E com as tábuas de logaritmos era possível trabalhar usando os princípios de trigonometria esférica, cujas relações são muito mais complexas do que aquelas de trigonometria plana. Na verdade, até hoje, trigonometria esférica é assunto para poucos iniciados. Não é qualquer um que aprende. Talvez alguém que vai fazer engenharia civil, cartografia, astronomia, aprenda. Mas também vai aprender outros métodos e vai deixar a trigonometria esférica de lado. Trigonometria esférica é mais elegante, por exemplo, que determinantes. Pelo menos no âmbito da astronomia. Bom, continuando. Esse foi o estudo que continuou a partir do século XVI, a partir dos estudos de Plácidos e Regiomontanos. São retomados, de certa forma, os estudos das direções primárias, principalmente por Cefarial, mas também alguns outros astrólogos do início do século XX, como Alan Léo, por exemplo, que tem um estudo também. Ambos seguem o sistema de Regiomontanos, porque o sistema de Plácidos é complexo. É mais difícil de ser calculado no braço. No final da década de 80, no início da década de 90, surge o computador. E qualquer cálculo pode ser facilitado. Com isso, a astrologia obteve um ganho extremamente grande, porque ela pôde se focar naquilo que interessa, que é a interpretação. Retomaram-se os cálculos de trigonometria esférica, elaboraram-se
algoritmos, surgiram inclusive alguns algoritmos novos, empregados até recentemente, até se retornar aos algoritmos originais. E com isso, outras combinações foram possíveis. O que se tem hoje num programa como Janus, SolarFire e outros programas que possuem o cálculo de direções primárias no seu conjunto. Hoje você possui várias chaves que podem ser combinadas para você obter diferentes resultados das direções primárias. Então, algo que era extremamente natural e espontâneo, hoje, cheio de possibilidades, acabou ficando extremamente complexo. Existem ainda outros pequenos probleminhas, que nem o Chris Brennan e nem o Roman Kulev levantaram, mas que são os pontos-chave para você compreender e talvez utilizar ou não as direções primárias na previsão dos eventos da vida do nativo. E até quais utilizar. Então você, além de pensar nos conceitos fundamentais, você precisa revisitar ou visitar a ciência contemporânea, a compreensão que nós temos do mundo, retomar a compreensão que nós temos dos movimentos da Terra, para só então você checar pela sua própria experiência se você vai ou não utilizar as direções primárias. Eu vou iniciar um curso dia 11 de fevereiro, lá na plataforma EAD. Esse curso é um curso curto, breve, porque eu não vou tratar de cálculo. Eu vou mostrar no Janus, no Morinos, que contém o mesmo módulo, e de certa forma, no SolarFire tem o mesmo módulo, as opções que você tem de cálculo das direções primárias. Vou discorrer sobre a sua interpretação, que não é diferente de qualquer interpretação de direções, sejam elas primárias ou secundárias. Talvez as direções primárias, pelo fato de tratarem de algo do mundo, digam mais respeito às coisas do mundo. E não possam ser tão interiorizadas como o pessoal gosta de fazer com as progressões secundárias. Tratem de coisas ou questões, assuntos mais casuais. Não dá para falar que a pessoa estará sentindo se eu estou falando de algo que se refere ao mundo. Então, trata mais do mundo dos advérbios. Vou tratar disso, repito. O curso se inicia dia 11 de fevereiro de 2023, às 12 horas. As inscrições já estão abertas. Podem ser feitas a partir do site abracadabrazen.com.br. Desce ali na parte de cursos, clica no link de direções primárias e faz a sua inscrição. Entre em contato comigo para eu lhe passar as instruções seguintes. Esse curso é acessível, é um dos poucos bons cursos de direções primárias existentes no mundo, não é só no Brasil, porque trata do básico. Que opções eu tenho, Henrique? Tem. Você tem o livro do Chris Brennan. Ótima opção. Você tem o livro do Anthony Lewis. Melhor opção. Qual a diferença entre o livro do Anthony Lewis e o livro do Chris Brennan? O livro do Chris Brennan é cheio de teoria e muitos cálculos. Ah, ainda tem o Bob Magransky. O livro do Chris Brennan é completo na teoria. Ele vai a fundo, ele mergulha. Mas não serve para você interpretar. O livro do Anthony Lewis é mais acessível. Tá? Porém, ele não é tão profundo na teoria. Ele joga para outros locais, para você pesquisar em outros locais sobre os conceitos de base das direções primárias. E vamos assim dizer, ele sugere interpretação. Bob Magransky, zero de interpretação, mas a melhor discussão sobre todos os problemas teóricos existentes nas direções primárias, inclusive
nas duas possibilidades. A possibilidade pelo método de regiomontanos, de Plácidos e através dos principais sistemas de casos. Então você tem 3 histórias aí, são minhas fontes de referência, sem sombra de dúvida, mas eu vou trazer algo mais. Algo de um astrólogo que, além dos 30 anos lecionando astrologia, tem uma formação de astronomia, ou o que se chama hoje astronomia de posição, extremamente sólida, porque trabalhou com isso em cima de navio. Lidou com o movimento do céu no dia a dia. Número 1. Tem uma prática de astrologia que já supera 35 anos. Tem uma discussão de direções primárias bastante ampla, principalmente desde a década de 80, com diversos astrólogos, inclusive o Chris Brennan e o Roman Kulev, que é o que desenvolveu a parte matemática dos algoritmos, dos módulos que hoje compõem os programas de astrologia. Foi ele que criou e ele que cedeu, graciosamente, para o Janus, primeiro para o Morinos, depois para o Janus e depois para o Solarfire, que são os programas que eu sei, deve ter servido para outros. Enfim, né? Uma bagagem de quem já não está lecionando esse curso pela primeira vez. Aguardo você lá. Outra forma de você se inscrever é entrando em contato comigo. Pode entrar aqui pelo canal, pode entrar pelo WhatsApp, que você encontra no meu site. Aproveita para se inscrever. Próximo curso só o ano que vem.